O vídeo de hoje é a prova viva de que nós não desprezamos os mídia tradicionais que chegam. E porque é que isso aconteceu? A Climáximo voltou a fazer das suas com os seus representantes e desta vez decidiram ter uma atitude num supermercado. Não deixa de ser curioso é que, basicamente, para fazer este ato publicitário e panfletário por parte da Climáximo, tenham optado por roubar. Mas quando roubaram, curiosamente e de forma bastante engraçada, acabaram por ter outro tipo de palavras a descrever um roubo. E vamos ver quais é que foram as palavras que os mídia tradicionais utilizaram para descrever um roubo. Vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Climáximo publicita furto em supermercado de Lisboa para protestar contra lucros extraordinários das empresas. Entretanto, o título já foi alterado, o título não era este, mas vamos ver a descrição que tem alguma curiosidade, principalmente aqui o subtítulo. Membros da Climáximo fizeram uma ação de protesto numa loja Continente, tirando alimentos e artigos de higiene sem pagar. Produtos foram depois distribuídos na estação do Oriente. Eu não sei quanto a vocês, mas tirar sem pagar é a definição de roubo. Não sei quanto a vocês, mas quando se tira algo sem se pagar e se distribui por um conjunto de pessoas que também não pagou, estamos perante um roubo. É verdade. Um roubo legalmente definido no sistema jurídico, não é preciso grandes pensamentos e teses de doutoramento sobre o tema. Estamos perante um roubo e o que é que foi dito? Pegaram em alimentos não pagos e distribuíram-nos numa estação de metro ou de comboio. Tem alguma graça perceber que os mídia tradicionais tratam isto de uma forma bastante peculiar quando se trata de grupos amigos e, aliás, relembro, e isto é importante se dizer, é um grupo, este jornal em concreto que nós estamos neste momento a ver é o Observador. E há pessoas que dizem que o Observador é demasiado à direita e que reúne todos os reacionários da sociedade portuguesa. Mal eles sabem que só têm os fofinhos, não têm propriamente os reacionários propriamente ditos. Estou a brincar, há pessoas bastante interessantes que escrevem para o Observador, referências pessoais inclusive a do professor Jaime Nogueira Pinto, mas na sua grande maioria as pessoas que falam no Observador, que têm programas no Observador, são apenas os fofinhos, são liberais à direita, não são reacionários, não são conservadores, não são tradicionalistas, não estamos a falar de nacionalistas também, portanto, vocês não conhecem verdadeiramente as pessoas à direita. Uma dezena de membros do grupo Climáximo entraram esta quinta-feira numa loja Continente no Campo Pequeno em Lisboa e retiraram alimentos e artigos de higiene. Em comunicado, o grupo publicitou o furto, afirmando que saiu do espaço comercial sem pagar e que distribuiu os artigos numa banca junto à Estação do Oriente como forma de protesto contra os lucros das grandes superfícies em contexto da guerra fóssil e, portanto, saíram sem pagar. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Os ladrões da Climáximo entraram num estabelecimento comercial, roubaram produtos, publicitaram esse roubo e distribuíram-nos na Estação do Oriente. Isto era uma notícia adequada, não é? Membros do grupo Climáximo retiraram alimentos e artigos de higiene sem pagar e distribuíram na Estação do Oriente. Vamos chamar as coisas pelos nomes, porque às vezes deixa-se esta nuance no ar do tipo, retiraram sem pagar, mas o que é que aconteceu verdadeiramente? Não, vamos chamar as coisas pelos nomes. Houve um furto. E, portanto, houve um furto assumido pelos próprios e publicitado pelos próprios, distribuíram na Estação do Oriente. E depois os mídia tradicionais trataram esta gente como pessoas e continuam a chamar-lhes de ativistas. Eles vandalizam, eles roubam, mas continuam a ser ativistas, que é uma coisa que eu acho interessantíssima. O protesto intitulado Eles Comem Tudo e Não Deixam Nada, da tão conhecida música, teve ainda o intuito de servir de alerta sobre o impacto da crise climática nos sistemas alimentares. Diz a nota do grupo, esta ação de protesto denunciou os lucros extraordinários oferidos por grandes superfícies como o Continente e o Pingo Doce, num contexto de guerra potenciada pelos combustíveis fósseis, enquanto o custo de vida das pessoas comuns aumenta, afirmam os elementos do movimento. Tem alguma graça perceber
que estas pessoas não veem, à semelhança do que muitas pessoas à direita em Portugal e fora de Portugal, não veem as suas contas bancárias canceladas, não há grandes mesas de debate para discutir o perigo das ações da Climáximo, não há nada, falamos apenas, e atenção, eu nem acho que isto sejam figuras perigosas, acho que estamos apenas perante figuras inconscientes, mas vale o que vale, não os considero perigosos, mas estão a ter atos criminosos, não é? Portanto, um furto é um ato criminoso. E, portanto, estas pessoas não merecem a atenção do Ministério Público, não merecem atenção, quer dizer, estão a publicitar um furto. Então, mas e os jovens? Qual é a suscetibilidade dos jovens perante um grupo que publicita furtos? Será que os jovens também vão começar a roubar? Isto não influencia os jovens? Lá está. Estas questões são todas feitas à direita, mas ninguém as quer fazer alegadamente à esquerda. Eu acredito que sejam de esquerda, apesar de que, enfim, sabe Deus o que são na verdade. Agora, tem alguma graça perceber que dizem que este aumento do custo de vida das pessoas comuns tem que ver com os combustíveis fósseis e com a problemática da ganância das grandes superfícies, mas quando olhamos verdadeiramente para o preço dos combustíveis, e eu bem sei que não gostam dos combustíveis fósseis, mas isso, verdadeiramente, ter combustíveis caros é que está a originar o aumento do preço do custo de vida da pessoa comum, e verdadeiramente o que temos é metade do que nós largamos nas bombas de combustível é para o Estado, mas sobre o Estado não têm uma palavra a dizer. Portanto, são muito favoráveis ao largar portanto, dos combustíveis fósseis e à diminuição do custo de vida das pessoas comuns. Mas depois aquilo que está diretamente correlacionado com o aumento do custo de vida, nomeadamente a carga de impostos nas bombas de gasolina, aí já não tem nada a dizer. Enfim, é a duplicidade de critérios bastante ideológica. E tem aqui, afirmam os elementos do movimento, nas imagens são visíveis caixas com os logotipos de diversos hipermercados, como a Auchan, ou Sol Lidl. A Climáximo diz que levou a cabo o protesto porque ninguém devia ter que pagar para comer, enquanto os ricos lucram como nunca. O grupo levou das prateleiras produtos como pão, fórmula para bebê, pasta de dentes e pensos higiênicos. Em alguns casos foram deixadas mensagens nas prateleiras com alertas para os efeitos das alterações climáticas na vertente alimentar e os efeitos da presença enorme do Estado na vida da pessoa comum. É que eu acho interessante, e já falei várias vezes disto, que estas pessoas estejam disponíveis para falar das energias renováveis, frequentemente que a maior parte delas são lixo se forem utilizadas como a principal fonte energética do país. A maior parte são lixo, não têm tanta capacidade de armazenamento, são intermitentes e, portanto, não servem para o dia-a-dia comum da pessoa comum, de um país com um clima como o nosso, por exemplo, que tanto tempo temos sol e tantas vezes temos sol como temos chuva e grandes trovoadas e até outro tipo de eventos bastante mais dramáticos, mas querem muito falar de energias limpas e do fim dos combustíveis fósseis, mas não querem falar de energia nuclear. Portanto, queixam-se do aumento do custo de vida e ignoram genericamente a presença do Estado em metade do preço que nós deixamos nas bombas de gasolina. Por outro lado, querem falar de energias limpas e querem falar de energias que possam substituir os combustíveis fósseis, pelo menos em determinadas instâncias, mas não os ouço por um único segundo a falar de energia nuclear. E, portanto, isto são meia dúzia de miúdos que têm as mentes controladas pelas ONGs, que são controladas também elas pela Comissão Europeia e pelos seus tentáculos no mundo elitista que controla literalmente as instituições europeias e estas ONGs, e depois não estão disponíveis para falar um bocadinho além disso e das agendas dessas pessoas. Tem alguma graça perceber que a esquerda que se dizia contra os grandes grupos económicos hoje em dia é financiada pelos grandes grupos económicos. Tem alguma graça perceber isso, nomeadamente as instituições supranacionais que estão a impor estas agendas aos países-membros são também elas financiadas pelos grandes grupos económicos. Falo, por exemplo, da aliança mais pouco expectável do século XXI entre a esquerda progressista e que é supostamente favorável pelos direitos dos trabalhadores e a Big Pharma, não deixa de ter alguma graça. Mas enfim, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. É como eu vos digo, não desprezamos os mídias tradicionais que chegam, e fica aqui mais um episódio de Desonestidade Intelectual. Obrigado por estarem desse lado, peço-vos apenas que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.